Graças a Deus por mais essa oportunidade de estar compartilhando através desse vídeo as verdades da Palavra de Deus. Espero que você seja edificado, como eu estou sendo nesse momento extremamente edificado com essa palavra. Quero falar um pouquinho sobre o testemunho que Deus nos deu a respeito de seu Filho Jesus. Em 1 João capítulo 5, versículo 10, está escrito assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso o fez, porque não crê no testemunho que Deus deu acerca do seu Filho. Esse testemunho se divide em duas partes. A primeira parte é o testemunho público que Deus deu, era necessário ele fazer isso. Primeiramente, ele confiou isso a João Batista. João Batista fala que Deus falou para ele que aquele a quem ele visse o Espírito descer em forma de pomba, seria ele o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E lá no dia do batismo, aconteceu isso. Quando Jesus estava saindo das águas, João viu o Espírito descer sobre ele. E não somente isso, mas também João ouviu uma voz vinda do céu dizendo: este é meu filho, em quem me compraz. Então aqui está Deus confirmando, tanto visivelmente quanto auditivamente, Deus estava confirmando ali o seu Filho. Dias mais tarde, agora já na semana da crucificação, o Senhor Jesus estava no lugar, seus discípulos e a multidão em volta deles, e ele fez uma oração ali naquela ocasião, dizendo: Pai, glorifica teu Filho. E ali de repente veio uma voz do céu dizendo que já tenho glorificado. Ou seja, mais uma vez, auditivamente, Deus manifesta a sua voz, confirmando que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo. E Jesus fala que aquela voz não foi por amor a ele, mas por amor à multidão, às pessoas que estavam ali. E todos ouviram nessa ocasião, todo mundo ouviu a voz de Deus confirmando que Jesus era o Filho de Deus. Porque lá em João 12 está escrito que uns começaram a dizer que foi um trovão e outros diziam que era um anjo, aquela voz. E quando Pedro escreve sua segunda carta, no capítulo 1, ele fala que Deus Pai, que Jesus achou honra de Deus Pai, quando da magnífica glória foi dirigida uma voz, Pedro se referindo àquele momento. E eles a ouviram, o Pai, confirmando ali a paternidade, confirmando o seu Filho. O desejo de todo pai é que seu filho seja honrado, seja conhecido. Meu pai, quando me levava com ele para algum lugar, quando ele encontrava seus amigos, ele me honrava diante dos amigos dele, dizendo que eu era o filho amado dele. E com Deus não é diferente. Deus deseja honrar o Filho dele. A segunda parte do testemunho que Deus deu do seu Filho é interior. Lá em Mateus capítulo 13, se não me engano, Jesus começa a interrogar os discípulos acerca dele. E eles começaram a dizer que Jesus, ele ouvia do povo, que o povo falava que Jesus era um dos profetas e tal. Mas de repente Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ali Deus Pai deu um testemunho interior no coração de Pedro de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Mais tarde, quando Paulo se converte, quando ele está escrevendo sua carta aos Gálatas, ele fala que aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe
me separou para revelar seu Filho em mim. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele se manifestou aos discípulos. Pedro fala que Jesus não se manifestou a todo o povo, mas somente a eles que comeram e beberam com ele, porque depois disso eles iam ser sua testemunha, como Atos 1:8 diz, que eles receberiam o poder e passariam a ser testemunha da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Então, os discípulos de alguns, eles experimentaram o testemunho público e interior. Agora, depois que Jesus é levado aos céus, ele enviou o Espírito Santo para testemunhar, para testificar de Cristo em nós. Hoje, quando lemos a palavra também testifica em nós de Cristo. Jesus falou: examinai as Escrituras, porque são elas que falam de mim, testificam de mim. Então, quando lemos as Escrituras, o Espírito de Deus, ele vai testificar de Cristo em nós, ele vai confirmar, ele vai vivificar a palavra viva em nossos corações, dando testemunho da existência, da obra que Jesus Cristo realizou por nós. Quando Paulo está escrevendo aos Efésios, fala que Jesus é o mistério de Deus que estava oculto, que não tinha sido revelado nos tempos passados, como tem sido revelado agora. E ele ora para que Deus corrobore com o seu poder no homem interior, no espírito humano, para que Cristo habite pela fé no coração. Então, esse testemunho interior, para nós hoje, nós não vimos Jesus, não comemos e nem bebemos com ele, mas temos o testemunho das testemunhas oculares e o testemunho da palavra pelo Espírito Santo hoje em nossos corações, que nos ajuda a conhecer, que nos capacita a conhecer Cristo, o Senhor, em nossos corações. E assim, como o apóstolo João termina aqui esse raciocínio no versículo 11, ele diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então fica aqui essa breve reflexão, essa breve palavra em seu e no meu coração. Quero fazer uma breve oração por você. Se você ainda não tem o testemunho de Jesus, se você ainda tem dúvida, coloque seu coração agora diante do Senhor. O Espírito Santo está aí. Se você está crendo nessa palavra, o Espírito Santo vai entrar com essa mensagem no seu coração para testemunhar de Cristo. Nunca mais você vai ser o mesmo. Chorar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado pelo testemunho que o Senhor nos deu de teu Filho, Pai. Ele veio em carne, ele morreu, ressuscitou, está vivo, em breve vai voltar. Que o teu Espírito, Pai, esteja agora testemunhando no coração de quem está ouvindo essa mensagem, essa reflexão, Pai. Abençoe com o testemunho do teu Filho vivificado pelo teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Faça isso, Pai, não só em quem está ouvindo, mas em toda a terra, em todos os lugares, teu Espírito testemunhando de Cristo Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.